Neste vídeo, o canal Direto do Cerrado conversa com Matheus Ferreira. Nascido na cidade de Osasco, Matheus tem 35 anos e mudou-se para Goiânia em março de 2016. Matheus é formado em Informática para Gestão de Negócios pela FATEC São Paulo, atualmente cursa Ciências Sociais na Universidade Federal de Goiás e ficou conhecido nacionalmente quando, durante manifestações contra a proposta de reforma da Previdência do governo Michel Temer, em 28 de abril de 2017, foi duramente agredido na cabeça por um policial militar. Agressão esta que quase lhe tirou a vida. O caso gerou grande repercussão nacional. Matheus participa ativamente na cidade de diversos fóruns e espaços de diálogo coletivo, tendo como pautas de engajamento e luta a defesa pela educação pública, a inclusão social e os direitos humanos. Eu acho que quando a gente fala do governo Bolsonaro, a gente tem duas dimensões, né? Primeiro, a dimensão democrática. Eu acho que essa pauta ela agrega mais pessoas, né? A defesa da democracia, a defesa de um ambiente onde exista espaço para o contraditório, onde existe espaço para a institucionalidade, para respeito às regras, às leis, à Constituição, aos direitos humanos, né? E existe também um projeto que isso faz parte do governo Bolsonaro, é uma outra dimensão do governo, que é o projeto neoliberal. Um projeto de capitalismo brutal, um projeto de fortalecimento do mercado privado, do capital privado, em detrimento do capital público, em detrimento da função principal do Estado, que é cuidar das pessoas, né? Então, existem essas duas dimensões. Então, quando a gente fala de movimentos sociais, né, eu entendo que principalmente movimentos sociais mais populares, mais ligados à esquerda, tem uma visão normalmente de oposição ao projeto neoliberal e ao projeto antidemocrático do Bolsonaro. Então, existe uma ampliação das alianças hoje muito mais pautada nessa dimensão da defesa da democracia. Acredito que é, inclusive, uma pauta mais urgente, porque sem democracia não tem nada. Protesto pró-governo já é uma coisa meio esquisita, assim, né? Mas ok, pode acontecer. O que é mais assustador, o que é mais nocivo, eu acho, né, para a nossa sociedade, que foram essas mais recentes, né, que aconteceram no dia 15, foram manifestações anti-Congresso, anti-STF, né, manifestações anti-institucionais, então, portanto, manifestações contra os poderes constituídos, né, que foram construídos por anos aí de luta, por construções históricas, de pessoas que trabalharam para fazer com que o país fosse o que é hoje. Né? Então, são manifestações antidemocráticas. Agora, não significa que não possa ter manifestação para apoiar o governo, mas o que a gente verifica é que à medida que o Bolsonaro ele radicaliza suas pautas, os seus discursos, suas narrativas, ele se aproxima cada vez mais de setores mais radicais também dentro da sociedade, dentro da população. Já é possível perceber que os setores mais moderados que apoiavam Bolsonaro hoje estão se distanciando. Setores da mídia, né, políticos, até mesmo jornalistas em geral, empresários, liberais, estudiosos, então, estão tomando uma certa distância do governo Bolsonaro e do seu projeto antidemocrático, né? Então ele está se vendo obrigado a se refugiar naquilo que existe de mais imbecil, naquilo que existe de mais retrógrado, daquilo que existe de mais reacionário dentro das suas bases populares, né? Eu acho que isso quebra muita coisa daquilo que a gente já estudou até hoje, né? A gente tem uma quebra de paradigma com essa ascensão da extrema-direita. Eu acho que o Bolsonaro, entre esses líderes de extrema-direita no mundo, né, como Viktor Orbán, até o próprio Trump e tal, ele é um dos que se destaca como um dos mais radicais e um dos que quebra mais esse paradigma, né, do sistema presidencialista. Mas não dá para dizer que há um rompimento do sistema presidencialista. Afinal, ele conseguiu aprovar a reforma da Previdência, ele conseguiu aprovar algumas leis, o Congresso tem negociado, ele tem, de certa forma, se visto obrigado a negociar com o Congresso. Isso mostra que o sistema presidencialista ainda funciona. E é por isso que ele está esperneando, né? Justamente porque ele não consegue agir de uma forma ditatorial completamente.
Eu acho que ele pode, mas é difícil. O que eu estou percebendo é que às vezes parece que ele quer o impeachment, né? Ele tá cada vez mais se radicalizando, cada vez mais usando um discurso de confronto, e parece que ele quer mesmo o impeachment. A impressão que dá é que ele tem uma crença tão forte na sua popularidade que ele é capaz de embarcar num processo de impeachment, sair vitorioso e se tornar ainda mais forte. Às vezes eu acho que ele pensa dessa maneira, assim como o Trump, né, que passou por um processo de impeachment, foi inocentado e saiu mais forte naquele momento desse processo, né? Mas ele está se desgastando cada vez mais, né? Tem uma coisa que não dá para negar a realidade, né? Os fatos, chega um momento que os fatos começam a gritar mais alto do que as mentiras, do que as fake news, né? Então, a gente viu aqui em Goiás uma redução da atividade industrial no último ano, praticamente parou, né, o crescimento da indústria. A gente viu o aumento do desemprego aqui em Goiás que sempre se gabou, né, de ter uma taxa de desemprego uma das menores do Brasil. Hoje tá caindo várias posições nesse ranking. Então, ainda que a gente tenha uma população muito ligada ainda ao emprego do agronegócio, já existe um desconforto, já existe uma preocupação de que a gente não está tendo condições de sobreviver, de viver em Goiás. Isso aí é o que vai começar a gerar essa preocupação, e eu acho que é isso que a gente tem que bater, né? Porque se a gente ficar o tempo inteiro rebatendo as besteiras que o presidente fala, a gente não vai estar criando nada. Então acho que a gente tem que começar a mostrar o desastre econômico que tem sido esse governo.